Como demonstrar os objetivos sinistros da Justiça de Santa Catarina utilizando o Conselho Tutelar, um órgão irregular, porque ele está constituído exatamente para não proteger criança nenhuma, para não proteger família, e exatamente para o Estado totalitário, através da injustiça, da promulgação de uma justiça do direito positivo, que carrega as pessoas para um abismo e para uma prisão social, como a prisão social que Família Arquitetos viveu através da saúde pública durante vários anos, inclusive esses malditos anos de acompanhamento. Vejam as perguntas que a maldita conselheira tutelar fez para o Renato sobre o acompanhamento, sobre os ganhos, porque eles só servem para se infiltrar na vida das pessoas, tirar a autonomia, principalmente a autonomia dos pais, enquanto esse Conselho Tutelar de Florianópolis, essa quadrilha política, está preservando o bandido de estimação deles, chamado Muriel, filho do Jonas Maconha. Estão preservando este bandidinho. Esse bandidinho que persegue o Sérgio, cria problema com o Sérgio, conflito. As famílias destroçaram qualquer amizade usando ostracismo, mas na hora de precisar da família, enquanto estavam se drogando, estavam brigando, aí a família Arquiteto serviu. Portanto, o Renato não me deu o seu nome aqui não, senhor juiz. Senhor juiz não, senhor promotor. Promotor que sempre faz conluio com o juiz. E a decisão é sempre aquela que vocês bem querem. Não é a justa decisão. Como que é o sequestro legalizado de infante usando instituições? É assim. Qualquer vagabunda vai no conselho tutelar, né? Fala em nome do tarugão, em nome das drogas, do narcocapitalismo, cria bichos numa família totalmente coerente, saudável, linda, cheia de importância para a sociedade e contribuição, porque tem autonomia. E aí começa o despautério todo da justiça. Começa a perseguição judicial, usando a própria instituição, que deveria proteger as crianças, que não se preocupou com a água da família, que não se preocupou com as invasões na casa da família, que não se preocupou com as vagabundas com o celular filmando, anos filmando as crianças, sei lá para quê. Só isso era suficiente para essas conselheiras, bandidas, quadrilha de marca maior, cair em cima dessas pessoas que eu tenho denunciado online, pela internet e pela justiça, em todas as instituições cabíveis desse lugar, menos Conselho Tutelar, porque lá eu não boto meus pés jamais. Jamais eu falo com o inimigo. Mas o Renato ligou pro inimigo e mandou o inimigo tomar nu, né? Ou mandou uns videozinhos. Nós vamos mandar o videozinho do Muriel me ameaçando de morte para ver se vai ter alguma relevância para essas canalha. Parar com essa perseguição política explícita, usando a quadrilha, que deveria ser uma instituição para proteger crianças, mas não protege criança nenhuma. Nem o Muriel, que está virando bandidinho, e muito menos o Serginho, que deveria ser protegido dessa sociedade decadente, delinquente, que eu tenho denunciado. Aí sai o Renato, todo preocupado em fazer uma papelada para entregar para o promotor desse. Um promotor desse a gente ganha só aqui, ó. Eles vão fazer o quê? Se eles não carregaram o Muriel, esse vagabundinho, para a instituição lá pro CIP, não carregou pro CIP,
com tudo que já aprontou aqui nessa Costa da Lagoa, encobertado pelas professoras aposentadas, por conselho tutelar e por tudo que não presta desse lugar, e não conseguem entender que tem uma quadrilha solta na Costa da Lagoa de mais ou menos 40 pessoas, inclusive aquela doceira maldita e os filhos dela, que estiveram na gangue, na quadrilha aqui na frente de casa, fazendo um conluio de perseguição contra a família. Se não entendem isso e não entendem que eu não vou fugir, que eu não vou parar, que eu não devo nada para ninguém, muito menos para um promotor de justiça calcinha atolada, que pega um papel sujo, ridículo, escrito por aquelas babaca e leva como verdade. Significa que todos os anos que o senhor estudou não serviram para nada. Para nada! Porque não consegue ter a prática, além da gramática, análise das coisas. Que não é simplesmente pegar um papel podre, um papel sujo e tomar como verdade. Tem que fazer, tem que conferir as coisas. Minhas crianças são muito bem cuidadas, são saudáveis, são minhas e não são do Estado. O Renato, se fosse do Estado, estava morto. Tinha vendido até as tripas dele. Eu fui lá, peguei o paciente estoporado da quimioterapia. Já tem a conta aqui para mandar para o Jorginho Melo de quanto foi gastado para fazer o cara voltar à vida, né? Tá aqui as coisas, tudinho que foi dado. E é isso que está incomodando a petralhada toda, porque foram eles que inventaram esses protocolos abusivos de saúde pública. E o Renato é tão trabalhado a mente dele, ele é tão colonizado por essas coisas, que isso faz pavor nele, mas não faz pavor em mim. Eu não tenho medo de nada disso. Eu não tenho medo pro caminho que caminha essas coisas. Porque eu sei que vocês são delinquência deliberada, vocês são delinquência pura, pura delinquência nessas instituições. Eu acompanhei isso mais de 6 meses na carnificina do câncer, como dizia o meu abuelo, o pior lugar do mundo para se estar. Eu estive lá. Eu acompanhei tudo isso acontecendo, não só na carnificina do câncer. No caso de 2012, as vagabundas do Conselho Tutelar fazendo reunião e opressão para mim, que estava naquela situação, fazendo aquele nível de denúncia, que até hoje me estopora ter que viver qualquer pedaço daquela história. Enquanto nenhuma dessas instituições malditas, principalmente o juiz Jefferson Oswaldo Vieira, levou bosta nenhuma em consideração. Ainda tive que ouvir da minha própria advogada na época: Meg, tu tem que dar graças a Deus que o juiz Jefferson te protegeu, porque eles queriam prender a mãe de família. Eles queriam prender a mãe e não queriam prender a estrupiadora. A estrupiadora não, ela tinha um amante que bancava tudo na justiça, igual Elisete. Ela diz que a Angela Min tá bancando tudo na justiça para ela, que ela vai gastar tudo, tudo. Até a peixereca da outra, porque elas têm a peixereca para gastar, para fazer essa porcaria toda que estão fazendo contra essa família, arquitetos do cabelo aqui. Vão se catar, vão se catar. É o nome do jogo. Se eu não posso entregar à mão as 9 cláusulas que eu escrevi aqui, então eu vou lê-las. Eu vou lê-las público e de graça. Já que entregar à mão não pode, porque a justiça não vai protocolar. Tem que digitar. Eu não quero digitar. Vocês não entenderam que eu não quero digitar? Vocês não entenderam que eu não quero seguir regras estúpidas? Vocês não entenderam que eu não obedeço o direito de vocês? Que não serve para nada? Que vocês são corruptos e abusivos? Vocês não entenderam ainda com todos os vídeos que eu já fiz? Então eu vou ler a carta ao Ministério Público e as autoridades competentes que eu escrevi no dia 26 de agosto, Florianópolis. Número 1. Todos os meus vídeos são fiéis e verdadeiros com relação à sofrência da família.
vivenciada há mais de 5 anos e com intensidade nas últimas semanas e últimos meses. Primeira cláusula, estou dando fé a todos o que eu digo, para não dizer que é bagunça de internet, porque não tem nenhuma bagunça de internet, tem um caso verdadeiro sendo narrado, porque a Justiça de Santa Catarina não funciona desde o ano de 2012 para essa família. E antes, inclusive, quando toda a patifaria começou. Número 2. Os vídeos são para pedir ajuda e corrigir efeito nocivo da corrupção institucional no momento de quadrilha armada, stalking e fofocas na casa do Coquinha 2020. Quadrilha política, forçosamente, com tudo que é tipo de assistente social, tudo falso, advogado falso, policial falso, mas estavam lá ameaçando nós de morte e nada foi feito por nenhuma dessas instituições da Ilha da Magia. Ao menos que a gente possa perceber que foi feito. Em 2020 fomos ostracizados na comunidade e na 10ª delegacia, como tenho denunciado para a juíza da infância na conversa pessoalmente gravada. Durante o tal processo, durante o processo do tal policial que, além de destruir minha carreira, se sente na condição de fazer uma ocorrência falsa contra meus vídeos verdadeiros. Quando eu acuso ele, ele me acusa de não poder falar. É igual agora, querem parar que eu não posso falar, mas eu vou falar. Porque vocês querem é ferrar, vocês querem é sequestrar as crianças legalmente, usando as próprias instituições. É isso que vocês querem, para botar medo, amputar medo à família. As crianças vivem o estilo de vida saudável dos pais e são perseguidos por isso. Todos os professores da Universidade de Mentalidade me dizem a mesma coisa. E o nosso lifestyle é muito diferenciado dessas coisas de botar as crianças no meio de qualquer um, de todo mundo, sem responsabilidade nenhuma. Só isso é suficiente para nenhuma autoridade ter nada para mexer com a gente, a não ser calar a sua boca e cuidar da sua vida. As crianças utilizando a plataforma de estudos legalizada no Brasil seguem muito mais acesso à informação do que nas escolas deficientes de conteúdo e de moral, como eu tenho demonstrado através da Agenda Municipal de Ensino e toda a perseguição que a gente tem sofrido, bullying e outras coisas mais. Motivo que escolhemos manter restrições a essa sociedade decadente é o comportamento nocivo de professoras, invasão de escola por professora aposentada e métodos duvidosos, supostamente projetos políticos irregulares dentro da escola, que fazem a deficiência do ensino fundamental, do ensino básico, e levam a mente das crianças para um caminho desacerbado que nada tem a ver com matemática, português, tem a ver com tarugão e aceitação do tudo que não presta, tem que aceitar tudo que não presta, tem que já ir se programando para assumir uma sexualidade que não tem nada a ver com os nossos filhos. Então, fora para vocês, bandidas malditas. Número 8, e antepenúltima cláusula do meu documento, que verdadeiramente quem verdadeiramente expõe as crianças são vizinhas psicopatas e formadoras de quadrilha armada, que são as mesmas stalking desde 2020 nos grupos de WhatsApp, acabando com a moral e o trabalho da mãe de família. O grupo de menos de 40 pessoas, que inclui professoras, pessoas da comunidade, doceira
fofoqueira, grupo de WhatsApp, e Nilda, mulher de Coquinha, e toda essa raça desgraçada do restaurante Coração de Mãe, toda essa equipe conjunta, em conluio, que faz toda a porcaria pra gente se sentir mal, ostracizado, que não é a costa inteira, porque a costa tem mais de 40 pessoas, mais de 40 moradores, são as pessoas que realmente acabam com tudo para as crianças. Porque acabando com a família, eles também acabam com as crianças. Número 9. Fazendo o bolo de boletins de ocorrência falso. Fazendo bolo de boletim de ocorrência falsos. Fazendo bolo de boletim de ocorrências falso. O que acontece? A maioria dos componentes da gangue armada daquele dia 2. Essa é a maioria das pessoas que vai usando a delegacia para fazer bolo de boletim de ocorrências falsos e, como diz Rosângela Máximo, bandida, esticar a ficha corrida da família para que a gente seja considerados os bandidos e não elas que são as verdadeiras bandidas fazendo stalking e perseguição política. A maioria dos componentes da gangue armada daquele dia 2 fazem toda a evidência necessária para essa corte de justiça ou de injustiça ou puteiro narcocapitalista, não me interessa. A obrigação de vocês é analisar as duas partes. E não é simplesmente dar fé para o que dizem bandidas, com o objetivo de expulsar a família da comunidade. Toda a evidência necessária para essa Corte de Justiça compilar com os vídeos que estão na delegacia. Não estou falando nas redes sociais, ô juiz calcinha, promotor tonto pra caramba, que aceita essas porcarias sem prestar atenção. É prestar atenção nos vídeos que vão ser entregues através da delegacia. Da delegacia! Entendeu? Não é da internet, não. A internet já compilou com a delegacia, dando fé a tudo que eu tô dizendo. Eu não fui lá dizer que eu sou coitadinha, que eu não chamei elas de vagabunda, de bandida. Eu estou afirmando na delegacia que elas são bandidas, que elas perseguem, que elas incomodam, que o Renato não morreu porque a doutora dele é forte e o doutor também, né? Que a gente não foi abandonado pela medicina. A medicina gosta muito do que a gente apresenta. Agora, não os médicos politiqueiros baratos. Esses não gostam. E com os vídeos que estão na playlist, aí sim, da internet, do hashtag Conluio Político, dando fé que eu estou fazendo isso para proteger minhas crianças, dessas pessoas, esses são os elementos, menos de 40 pessoas somadas à gangue de 2020, que não foi investigada, e formação de quadrilha, seguem a perseguição e ameaças, tirando qualquer tipo de possibilidade de entendimento e variando seus conluios abusivos de nos expulsar da costa da Lagoa da Conceição. Quem é que tem esse direito abusivo de expulsar qualquer família da sua própria casa usando ostracismo e opressão? Me diz, senhores das autoridades de Santa Catarina, principalmente o Conselho Tutelar. A questão de crianças armadas é forjado para justificar o Muriel de verdade armado com pistola ilegal, que integrou a gangue delas, de quem? Das professoras aposentadas. As minhas crianças têm arminha de brinquedo, eu não tenho nenhuma aqui. Até tem uma pendurada ali, que eles fabricam, que eles brincam, que eles curtem, e é direito deles curtir essa arte em madeira. Não são vocês que têm direito de dizer que eles não podem, porque são uns canalha que não sabem ensinar nada sobre armas, nem sobre nada. Muito menos coisa de escola. É só essa putaria narcocapitalista que vocês querem implantar como método e pensamento comum. Não precisamos de nenhuma medida socioassistencial, mas a comunidade que corrompe os menores com drogas e formação de quadrilha, sim, precisam medidas
É muito fácil, tem que fazer reunião, tem que educar esse povo. As acusações infundadas contra o Sérgio Henrique, que são mais provas de que eles querem destruir o menino enquanto enaltecem o bandido que apoia as drogas do pai, que segue as orientações das politiqueiras baratas e professoras, que eu chamo delas, e que, segundo elas, se eu falar do bandido encapuzado baleado, vou amanhecer com a boca cheia de formigas, como elas escreveram nas redes sociais. Ou seja, me ameaçando de morte há 4 anos. Então, se isso não é suficiente para o Poder Judiciário de Santa Catarina tomar vergonha na sua cara e imediatamente tomar providências legais e cabíveis, eu não sei mais o que eu faço com essa justiça.